Olá, meus amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. Mais um Solar TV começando aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o André Gellers. O André hoje assume a SMA Brasil. Seja bem-vindo, tudo bem, André? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, André. Nos bastidores aqui a gente conversou bastante um pouco da sua operação do mercado. Eu sei que você tem um histórico grande de conhecimento do mercado. E o que é o mais importante, né, André? A gente sabe que quem veio da operação de integração conhece muito bem a ponta do mercado para conseguir vir na operação de uma grande empresa fabricante de inversor. Então eu quero te apresentar hoje aqui no mercado, quero te dar os parabéns por assumir aí a SMA e conversar um pouquinho, bater um papo com vocês sobre a sua operação hoje na SMA. Bom, para começar, André, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui na SMA, o conhecimento seu sobre o mercado. Obrigado. Realmente é um orgulho e hoje eu vejo a importância mesmo, né? Eu comecei no setor solar em 2015, então em agosto eu faço 6 anos do setor solar, né? Minha origem, eu sou administrador de empresas, né? Eu fui formado na FGV e eu tive uma carreira no varejo. No começo eu era executivo do Walmart. E depois eu fiz um MBA em gestão ambiental e eu mudei para a área de óleo e gás, tá? E eu fiquei 10 anos nessa área de óleo e gás, dando consultoria para Petrobras, para outras petroleiras e serviços, né? E em 2015, com a revisão da 482, né, da resolução 482, eu analisei que eu poderia realizar um sonho antigo, né? Entre 2000 e 2002, eu morei na Inglaterra e lá eu tive a oportunidade de ver os primeiros passos das energias renováveis. E aquilo me impactou muito fortemente. Foi por isso que eu fiz o MBA em gestão ambiental, porque não existia nada em energias renováveis. E trabalhei numa série de questões socioambientais aí durante 10 anos na parte do petróleo, né? Só que com a revisão da 482 eu vi que realmente existia a possibilidade do mercado fotovoltaico finalmente acontecer no Brasil, como a gente já vinha avaliando em outros países, né? E foi quando eu, pela primeira vez, me tornei um empreendedor, né? Eu saí do óleo e gás e montei uma empresa integradora de energia solar fotovoltaica, numa época bem do início, né, desse mercado. E foi muito interessante. A gente lá no Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio, a gente teve um sucesso bem interessante. A gente chegou a montar a maior usina fotovoltaica do estado da época. Que legal. Qual que era o tamanho, E André? 327 kW-pico, isso em 2017 era bastante, né? Era bastante, exatamente. Era bastante. Só daí, depois de alguns meses, o Aquário veio com 500 e tirou o nosso título. Mas também são sistemas muito interessantes. E daí, só que em 2019 eu resolvi mudar de volta para São Paulo, sair da sociedade e comecei a trabalhar com marcas chinesas de módulos e inversores, né? Representando. E fui sair da integração para a indústria, né? Isso é muito interessante como a gente leva essa base do dia a dia do cara lá na obra, se faltar um parafuso, se faltar a escada, né? Todas as questões envolvidas no dia a dia do integrador, isso a gente carrega. Eu acho que dá uma visão bem mais aproximada dos problemas reais, de como solucioná-las, né? Com certeza. Daí agora eu comecei, agora no começo de maio, eu comecei na SMA, que é uma marca que eu sempre vislumbrei como uma das mais fortes, então estou muito satisfeito de me unir a essa equipe, fui muito bem recebido e temos desafios enormes aí de consolidação da marca no país, né? Um posicionamento que a gente consiga mostrar aos nossos clientes a diferença de preço e valor, né? Exato. Então, temos muitos desafios interessantes pela frente. Você tocou num ponto interessante, André, preço e valor, né? Porque hoje tem vários novos entrantes de inversores. Quando você começou lá atrás, a gente tinha poucas marcas no Brasil comparado a hoje em dia, né? E hoje a gente sabe que o desafio está bem maior para um gestor que comanda uma empresa como a SMA, porque são muitos concorrentes.
E como que é o desafio hoje para falar de preço e valor no mercado muito focado em preço? O valor tem alguma relação com o preço, Uhum, mas certamente não é uma função linear, né? Você tem diversas outras variáveis que impactam no valor, que é um conceito muito mais abrangente, né? A SMA está completando 40 anos de existência, né? E durante esses 40 anos, a SMA realmente nunca foi a marca mais barata. uhum, Mas a gente tem inversores conectados à rede em 190 países do mundo, né? E isso traz confiança, isso traz uma demonstração, uma série histórica de dados que mostra que os inversores são robustos, que você tem um serviço agregado, uhum. né? Então você vai criando condições de gerar valor ao seu cliente com relação a isso, né? Então o valor ele se define com a entrega dentro da vida útil do sistema, né? Sendo que o preço é aquele que você paga no Imediato. momento que você toma uma decisão, né? É. Muitas vezes o seu preço esconde questões de valor que vão ser diluídas durante a vida útil do seu sistema. Uhum, Então, quando você compra um equipamento que você vai ter pouquíssimo downtime, né? Você vai ter pouquíssima falta de disponibilidade de energia durante a operação, que você vai ter pouca manutenção nele, que você tem uma suíte de software integrado, que vai trazer um grande valor ao seu cliente. Muito dificilmente o cara que usa a SMA uma vez vai querer optar por outra marca. Então, a gente entra em questões de valores. Muitas vezes o mais barato, ele esconde custos futuros, entendeu? Você paga mais barato agora, mas você vai ter talvez um rendimento menor, ou você vai ter que revisitar o seu cliente várias vezes É por conta de o reconfigurações. famoso barato sai caro. Exatamente. Então, o que eu posso dizer, por exemplo, a SMA, os custos são transparentes porque eles estão quase todos ali no dia que você paga o seu sistema. E a Uhum, partir dali, realmente, você tem uma realização, né, do seu ganho projetado. Normalmente, os integradores fazem uma projeção de 25 anos aí do ganho, que é bastante realista, né? uhum. Então, você tem uma grande expectativa de aquilo se realmente se concretizar. Eu acredito que é a marca que oferece muita confiabilidade com relação a isso. Então, no longo prazo, o valor agregado do sistema com SMA é muito grande. Outra coisa que eu só queria citar rapidamente é a integração e a possibilidade de upgrade dos seus sistemas, né? Hoje em dia a gente está vendo que grandes discussões com relação ao marco regulatório da solar fotovoltaico, mas a gente sabe que agregando um sistema de armazenamento e depois no futuro com o seu carro elétrico, a questão de mobilidade, tudo isso não há regra que possa prejudicar esse futuro. E a SMA tem uma tecnologia onde permite os upgrades e integrações de forma muito mais rápida, muito mais fácil, né? Uhum. Então, isso são valores, né? São valores, não são preços, são valores, né? Exatamente. E assim, você que conheceu a ponta ali do mercado de integração, né? A gente sabe que hoje o mercado ele tem uma evolução natural. Os novos entrantes eles vão tentar ganhar território às vezes com preço, né? E quando você acredita que o amadurecimento do mercado busca exatamente os valores de boas marcas, como você bem citou, a SMA é uma marca que está presente em 190 países, né? Tem um histórico, tem inversores conectados há anos, então tem como mostrar e provar que é uma empresa que está aí para trazer o melhor. Então, essa modificação do mercado, você acredita que já está em curso? Eu acredito que sim. O paralelo que eu faço é simples. Você olha para a rua e vê diversas marcas de automóveis, Uhum, né? Então, você tem clientes diferentes para diferentes soluções. E esse é o grande desafio do integrador. Você saber como prover o melhor valor para o seu cliente. E eu não estou falando que talvez a SMA seja o melhor inversor para todos, mas sem dúvida você vai ter cliente. Não, não é uma questão de preço que vai definir a sua venda, né? É a questão de você encontrar o cliente que quer a solução
mais confiável, ou o cara não tem disponibilidade de caixa naquele momento, talvez ele tenha que optar por uma solução mais barata, né? Então, se você olhar na rua, o mercado automobilístico ou qualquer outro mercado mostra isso. Existe uma questão de posicionamento das marcas dentro de um mercado. Então, não existe, principalmente no mercado do solar fotovoltaico, uma das grandes qualidades do fotovoltaico é que ele é modular, que ele se enquadra às necessidades do cliente, né? Que você pode desenhar o seu sistema de acordo com a demanda dos seus clientes. E nisso fortalece muito você ter, por exemplo, uma oferta com mais de uma marca, onde você, porque falando claramente, quem vende preço baixo desconta o seu próprio lucro. Uhum. Então você vai ter que vender muito mais unidades para realizar a receita necessária para que você tenha uma operação saudável. Então é Exato. muito importante que os integradores não se peguem apenas no embate de preço, porque sempre vai ter alguém querendo descontar um centavo a mais, entendeu? Então, o mercado saudável é onde as pessoas recebem uma remuneração justa pelo seu trabalho. Se todo mundo ficar descontando infinitamente os preços do sistema, sem dúvida, a gente sabe que existe uma competitividade muito grande no mercado dos integradores, né? Muitas vezes realizam poucos lucros pelas instalações. Então, a gente, na SMA, quer oferecer uma opção para que ele possa realmente ter um resultado saudável, né? Porque a gente não desconta a nossa marca de forma alguma, tá? Nem menos É um nem mais, né, posicionamento. André? A gente tem que ter o mercado na medida, né? Os preços na medida, o menos, nem menos e nem mais. A gente tem que ter tudo no Isso. equilíbrio. Legal, muito, muito bacana mesmo. Eu queria entender agora o que que a gente pode esperar da SMA nos próximos meses aí, os próximos passos da empresa. A SMA tomou uma decisão de investir no Brasil definitivamente, né? Então a gente está estruturando uma empresa bem mais complexa. Eu tenho algumas vagas de contratação. Eu até peço que o pessoal olhe no nosso portal de carreiras. A gente vai multiplicar por 3 o tamanho da nossa equipe até o final do ano. A SMA Brasil está sendo elevado a uma categoria de subsidiária integral da matriz alemã, né? Então a gente recebe uma série de autonomias e responsabilidades novas, né? E a gente tem um plano de desenvolvimento muito grande com relação às usinas, né? O utility scale, e também fortalecer os nossos parceiros de distribuição. Uhum. Um dos nossos primeiras ações vai ser uma geração maior de conteúdos informativos, né? Para que a gente possa realmente demonstrar todas essas questões de valor que eu venho falando para você, né? Para dar as ferramentas de suporte tanto aos nossos parceiros distribuidores quanto aos nossos integradores de como realizar a venda do SMA, quais são os valores agregados, né? Em termos de tecnologia, a gente tem alguns softwares que nos diferenciam bastante, como o Shadefix, né? É um software que ele gerencia as suas strings para otimização, mesmo em condições de sombreamento, né? Sem a necessidade de uso de hardware adicional, que reduz a possibilidade de um acidente, reduz as perdas do sistema. Então, o Shadefix é um sistema muito importante que a gente quer difundir no mercado. Nossos integradores podem usar gratuitamente o Sunny Design, que é um portal web para o dimensionamento dos seus sistemas usando toda a tecnologia da SMA. Legal, muito legal, André. Então, quer dizer, tem muita coisa boa para a gente conhecer da SMA aqui no Brasil, né? Tem muita novidade, muita coisa que já está aí, já existe, na verdade, que falta realmente as pessoas terem acesso a essa informação. Então, pessoal, eu convido vocês a conhecerem a SMA. André, eu agradeço o nosso bate-papo aqui hoje na Solar TV. Te desejo sucesso aí na nova casa aí e que a SMA tenha muitas conquistas aqui no Brasil, ok? Um abraço para você e nos falamos na próxima conversa aqui com mais detalhes aqui da empresa. Eu agradeço a oportunidade, um momento super interessante para o nosso setor. Eu quero que todos mantenham a confiança de que a gente faz um trabalho importante, né? Que
ninguém segura a tecnologia e eu acredito que também na Câmara do Deputado, no Senado, eles vão se sensibilizar com relação a isso, né? Eu queria deixar essa mensagem de que taxar o sol não dá em nada, né? Então, Exato. estamos juntos nesse trabalho e eu queria agradecer o espaço, né? E dar um bom dia e boa semana a todos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado você, André. Abraço.